Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre a manutenção dos desejos pecaminosos. Manter os desejos carnais, manter a satisfação desses desejos é algo que custa muito caro. Muito caro mesmo. Mas que as pessoas que vão para este caminho, vão por este caminho, elas não calculam esse preço. E mesmo que calculassem, estariam dispostos a pagar por conta da cegueira espiritual, por conta da falta de Deus em suas vidas. Eles não têm uma linha mestre para poder seguir. Elas não conseguem entender que o que estão fazendo é contrário à vontade de Deus. Pelo menos não na percepção de mudança. Talvez até num conceito um pouquinho mais distante do que seria a felicidade, do que seria a correta aplicação na vida, mas não conseguem ali entender de forma prática para mudar as suas vidas, para de uma forma geral mudar tudo que estão vivendo. A Bíblia vai dizer ali no livro de Mateus, capítulo 14, sobre o rei Herodes e a mulher com quem ele vivia, Herodias, que era mulher de seu irmão Filipe. Queridos, a Bíblia vai dizer que João Batista olha para essa situação e, olhando a palavra de Deus, João diz: olha, o que você está fazendo está errado. Não é lícito você viver com ela, não é honesto, não é de bom tom, Deus não se agrada com isso, você está agindo errado, você está agindo contrário à vontade de Deus, pecando contra o Senhor e contra o seu irmão. Queridos, isso não soou bem aos ouvidos de Herodes e também não soou bem aos ouvidos de Herodias, não, de forma alguma. Na verdade, o que acontecia? Herodes ficou com muita raiva, né? Porque afinal de contas ele gostava de ter a mulher do irmão ali com ele, vivendo com ele. Ele queria aquilo, era a satisfação dos desejos, da vontade dele. E não digo aí só satisfação carnal, de desejo sexual, mas de todos os desejos. O fato dele poder estar ganhando do irmão, ao estar com a mulher do irmão, o fato dele poder estar governando e, além de governar, estar com a mulher do irmão, tudo isso fazia parte dos desejos dele. Uma satisfação de conseguir algo. É como uma criança quando consegue um docezinho, quando consegue um brinquedinho. É exatamente assim que Herodes se sentia. E quando ele vê a sua historinha, o seu casinho de amor ali ameaçado por alguém que prega a palavra de Deus, porque, queridos, João não era o único a pregar a palavra de Deus. Haviam outras pessoas, haviam outros povos que também pregavam a palavra de Deus. Só que existem pessoas que não vão pregar a palavra de Deus contra autoridades, contra pessoas que muitas vezes estão te beneficiando de alguma forma. Isso acontece muito hoje nas igrejas atuais, né? Nós vemos aí pessoas em segundo, em terceiro casamento aí e vivendo de uma forma em que a igreja não recrimina de forma alguma. Muito pelo contrário, a igreja passa a mão. Por quê? Porque é benéfico para a igreja. Porque de alguma forma está gerando algum benefício para a igreja. Ou para o pastor, ou para o padre, ou para a sociedade ali de uma forma geral. E aí passar a mão na cabeça é mais fácil do que denunciar o pecado. João Batista ele vai denunciar o pecado e ele vai morrer por esta denúncia. E muitas pessoas estão com medo de fazer a vontade de Deus. Com medo das represárias, com medo das ameaças, com medo das humilhações, com medo de ser taxado como alguém radical, como alguém legalista e que na verdade está apenas defendendo a palavra de Deus. Pessoas estão se vendendo por uma falsa ilusão de que estão servindo a Deus, quando na verdade estão servindo a si próprio. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Mas João ele não se vende. João ele denuncia mesmo. Herodes, está errado. Está errado o que você está praticando. Esta mulher não é tua, esta mulher é a mulher do teu irmão. Livre-se disso, pare com isso, porque os teus dias não serão bons. A destruição para a tua casa, a destruição para o teu lar e a destruição para a tua vida na eternidade. Mas mesmo assim, Herodes não ouve. E surge no coração de Herodes o desejo de matar João, mas ele não via a ocasião para isso. Ele sentia medo da reação do povo
em ele matar João. Herodias, por sua vez, também se beneficiava com essa questão. Tinha o desejo de permanecer casada com Herodes, independente de ter já um marido, de ter já uma família estabelecida com o marido. Não, ele não queria nem saber. Ela queria manter o desejo dela. E o que ela faz para isso? Ela acha a ocasião de prender João. Vamos dar um jeito lá, Herodes, a gente prende, mantém ele aqui no calabouço, aqui na prisão, e está tudo certo. Mas isso era um primeiro passo para algo que ela já orquestrava, que era matar João. E, queridos, quando eu digo para você que manter os desejos tem um preço alto, mas que as pessoas que estão vivendo no pecado estão dispostas a pagar esse preço, é realmente verdade. A Bíblia vai dizer que ela incentiva a sua própria filha a dançar para o rei, que até então era a pessoa com quem ela estava se deitando, tendo relações sexuais ali. E ela pede que a filha dance. E as danças dessas épocas, queridos, não era uma apresentação teatral, bonita, uma encenação. Não, muito pelo contrário. Era algo puramente sexual. Danças envolvendo a sexualidade ali muito grande, muito grande. Era como se pudéssemos dizer o funk de hoje em dia, né? Chamava muita atenção, com roupas completamente indecorosas, e aquilo agrada por demais o rei Herodes, que ele faz uma promessa, e essa promessa ele vai ter que cumprir. É como se a palavra do rei não voltasse atrás, e ele vai cumprir essa palavra, e a palavra é: me dá a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. E é exatamente o que ele vai fazer. Sabe por quê, queridos? Porque ele queria manter a vida que ele levava ali de adultério, de prostituição. Herodias queria manter esta mesma vida e não viam sobre as circunstâncias ali nada que os parasse. Nada. Porque manter aquele caso, manter aquela vida que eles achavam que era a vida para eles, não significava... significava mais do que tudo, e não viam aí nenhum problema em sacrificar a própria filha, no caso de Herodias, não via a menor dificuldade em matar um homem para se viver no pecado. É isso que o pecado faz com as pessoas, retira delas todo o bom senso, toda noção do que é certo e do que é errado. O teu marido está vivendo exatamente nessa situação, a tua esposa está vivendo exatamente nessa situação. É por isso que muitas vezes os teus filhos são deixados de lado, são postos de lado. É por isso que muitas vezes há um ódio muito grande com relação a você. Porque eles nos veem como uma ameaça. E acredite em mim, se eles pudessem, eles matariam para continuar o casinho deles. A manutenção do pecado faz com que as pessoas façam e ajam da pior maneira possível. Não levam em consideração nada nem ninguém. Eles simplesmente vão viver conforme a sua vontade. Quando a Bíblia diz que Deus os entrega às suas paixões, eles vão endeusar a si mesmo, vão dizer para si mesmo: é isso que eu quero viver, é isso que eu preciso viver, e não importa nada. Se eu tiver que sacrificar, eu vou sacrificar. Se eu tiver que destruir, eu vou destruir. Se eu tiver que pisar em alguém, eu vou pisar. Porque o que importa é a minha felicidade. O que importa é a satisfação dos meus desejos. Enquanto eu tiver os meus desejos saciados, é isto que eu vou viver. É esta prática que eu vou executar. Não me importa a palavra de Deus, não me importa o que as pessoas pregam ou deixam de pregar, não importam os meus filhos, se eles vão sofrer ou se eles não vão sofrer, se eu terei que usá-los em meu benefício ou não, não importa. Porque se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Se eu tiver que fazê-los sofrer, eu farei eles sofrer. Se eu tiver que esquecê-los na escola, eu vou esquecer. Se eu tiver que deixá-los de lado, eu vou deixar. Se eu tiver que machucar os sentimentos deles, eu vou machucar. Porque o que importa para mim é a satisfação das minhas
vontades, é a satisfação dos meus desejos. Se eu tiver que ferir alguém, seja ele ferir emocionalmente, psicologicamente, ou às vezes ferir com pancadas, há muito caso de violência doméstica aí, procurando aí a manutenção dos próprios desejos. Quantas vezes nós temos ouvido e visto casos onde as amantes batem na esposa, machucam mesmo, batem de porrada mesmo. Os maridos ferem a esposa fere o marido, ou se não ferem com as suas próprias mãos, mandam que terceiros façam isso, porque a manutenção dos seus desejos é mais importante do que qualquer coisa. Eles não veem nada pela frente. A venda nos olhos cega de uma tal forma que nada os impede de viver esta vida. Somente o Senhor para pará-los. Somente o Senhor para dizer, chega, basta, deu até aqui, daqui não passa. Somente o Senhor para mudar toda essa situação. E é através das tuas orações, é através da tua busca, é através da tua entrega a Deus, que a vida do teu marido, a vida da tua esposa, vai deixar de ser uma busca incessante pela, entre aspas, felicidade, essa felicidade a qualquer preço, a qualquer custo, para viver realmente uma vida feliz diante do Senhor. Ore, não pare de orar, porque a tua oração move montanhas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.